Oi, gente, tudo bom? Vamos iniciar aqui o nosso ao vivo. Bem, a gente vai falar sobre ginástica, né? Ginástica localizada e multitreinos. É importante a gente estar destacando assim, aspectos que são importantes para você na atuação prática. É importante a gente saber quantos que já estão chegando aí. Quantos já tá? Já estou vendo o pessoal aí, Tamires, já tem um pessoalzinho, né? O que eu vou fazer hoje nessa live, que vai ser um pouquinho diferente da outra live que a gente falou sobre treinamento com peso corporal, que foi muito bom. Quero agradecer a todos, né, que eu nem fiz um vídeo agradecendo, mas é sempre bom demais estar aqui com vocês. A gente separou 5 tópicos para falar, que eu divulguei lá no Instagram, né, da GoTeach, aqui no Instagram da GoTeach Cursos, que a gente vai falar sobre a vantagem de se organizar, né, as aulas de ginástica com os recursos materiais que caracterizam os multitreinos. Porque é importante a gente diferenciar a ginástica localizada da ginástica de multitreinos. A ginástica localizada tradicional, né, por falar ginástica localizada já é tradicional, ela tem toda aquela característica dos recursos materiais da caneleira, do halter, do bastão, do step, do colchonete. Quando eu trago para vocês a palavra multitreinos, é a possibilidade de fazer um combinado de treinamento através dos recursos materiais dentro de uma sessão de ginástica. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 5 tópicos que eu acredito que abrange esse tema de forma a gente poder falar aqui em 1 hora de transmissão, que é, como eu falei no vídeo de divulgação, é muito pouco. Esse meu curso tem 7 horas que eu falo. Então, cada conteúdo que eu estou abordando aqui, ele é detalhado e exemplificado para vocês de uma forma mais didática, que aqui a gente não tem como fazer isso. Então, a gente vai ver as vantagens de organizar esses recursos materiais na aula, a gente vai ver as características desse treinamento, né, de localizada, circuito e multitreinos. Por que eu trago o circuito? Porque o circuito é uma forma de ginástica e é o clássico da utilização dos recursos multitreinos, os recursos funcionais, que são os recursos materiais, como os slides, o TRX, a escadinha, os cones, os slides, o degrau. Então, dependendo se esse método é feito indoor ou outdoor, na areia, na grama, no asfalto, dentro de uma academia, num condomínio, esses recursos materiais também vão ter outras nominações, outras formas de aplicação. E no terceiro item a gente vai ver essas qualidades físicas no treino cross. Quando a gente fala cross, até um pessoal fez a pergunta de crossfit, não está relacionado especificamente a crossfit, está relacionado a cross de aptidões, que é o quê? Quando você cruza essas aptidões físicas, tanto as aptidões gerais, como as aptidões físicas das habilidades, e você coloca isso no na mesma sessão de treino. Isso é muito importante. E qual a ordem seguir com isso, né? Que ordem você seguir em relação a isso? No quarto, quais são os benefícios agudos do multitreinos, né? Quando eu falo assim de benefícios agudos, o aluno ao terminar aquela sessão de treino, o que ele se beneficiou, tanto fisicamente, psicologicamente e socialmente ao realizar essa tarefa. E a parte fisiológica também, que não vai dar para entrar em muitos detalhamentos, mas eu trago na quinta questão, que são os efeitos concorrentes para essa variável força e aeróbico, que são as 2 variáveis que a gente trabalha de forma mais enfatizada nesse treinamento. Então, eu tive meu estudo de treinamento concorrente, que justamente eu investiguei a força e o aeróbico, e aí eu posso no quinto item falar. Mas a gente está com essas 5 questões. E como é que eu vou fazer? O primeiro que eu falei no início, né? Agora que eu estou vendo que tá um pessoal, já está um pessoal expressivo aqui, porque para dar continuidade ao tema, eu vou responder as 7 perguntas que o pessoal fez na enquete, né? Aqui no nosso Stories. O Iago Lima, eu não pude ver se todos são da educação física e se o nome é exatamente esse no perfil. Eu vi o primeiro nome que vinha no Stories para mim na pergunta que vocês fizeram. O Iago perguntou: GoTeach, a importância das ordens dos exercícios para determinados exercícios, né? Por que a ordem é importante? Principalmente na fisiologia, a gente tem que evitar essa fadiga acumulada. Se você inicia todas as sessões de treino, vamos dizer que você pega um microciclo, né? Aquele treinamento semanal para 3, 4 vezes na semana.
Se você inicia sempre com os mesmos grupamentos e com os mesmos recursos materiais, você acaba criando aquela fadiga aguda, uma fadiga pela soma. Isso aí é bem conhecido dentro do treino de força na sala de musculação. Mas no circuito, na ginástica localizada e nos treinamentos outdoor, eu visualizo muito isso, quando todo dia começa pelo membro superior, membro inferior, mesmo que você trabalhe todos os grupamentos. A gente tem um exemplo clássico disso, que é a flexão de tronco, o exercício abdominal. Normalmente na ginástica localizada, o exercício abdominal é colocado sempre no final. Essa é uma das maiores críticas que eu faço, porque normalmente o aluno sai antes da aula, às vezes, terminar. Normalmente o aluno já está cansado, aquele aluno iniciante que não aguenta fazer 1 hora de treino, ele acaba deixando os 10 minutos finais e vai para uma sala de musculação, vai fazer um alongamento. Então o exercício abdominal na ginástica localizada é sempre subestimado, porque nem todos treinam ele. Então, por que não começar a inverter essa ordem, né? Então, os multitreinos vieram para beneficiar isso. A partir do momento que você coloca um trabalho de core, um trabalho de prancha, um trabalho de instabilidade, um trabalho em bases reduzidas, você começa a estimular esse reto abdominal e trazer com isso benefícios que não só aquele movimento no final da aula, que é para deitar e fazer a flexão de tronco. Iago, respondendo a sua pergunta, né? Em relação à variação também, né? No longo prazo, o aluno hoje ele precisa de motivação. Então, se você já cria um mecanismo de expectativa nele, indiretamente aquela expectativa sobre o treino, ele tem uma diminuição. E isso ao longo do tempo causa uma desmotivação. Por exemplo, tem aulas que eu faço e eu já sei que até o que vai acontecer no movimento seguinte, porque o professor segue sempre o mesmo padrão de movimento, a mesma ordem dos exercícios. Isso acontece também na sala de musculação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem quando a gente quer motivar e com a ordem do exercício quando a gente quer beneficiar determinadas valências físicas que a gente vai ver aqui. A Leila perguntou o seguinte: Goltite, os slides pode ser perigoso por escorregar? Sim. O slide, quem não conhece, é aquele recurso material fininho para você colocar nos pés, nas mãos e fazer deslizamento. Alguns professores eu tenho visto que colocam às vezes um paninho, uma flanelinha, um papel. Sim, pode ser substituído. Mas o mais importante de você dar alternativas para esse aluno ter um movimento deslizante, um movimento instável, é você criar a segurança do aluno. Os recursos materiais dos multitreinos causam muita instabilidade. E instabilidade para a gente na prescrição é sinônimo de insegurança. Insegurança no padrão de movimento é o quesito, é a atenção que a gente tem que ter. Então, o indivíduo tem que dominar, fazer o movimento sem essa base instável, sem esse recurso material, para depois sim você aí usa o princípio da progressão, para você colocar. Então, Leila, toma cuidado com os slides. Ele é super utilizado, mas ele para um aluno iniciante eu não recomendo. Então essa é a característica da ginástica coletiva, que o aluno iniciante ele chega, ele vai fazer esse movimento instável e ele não sabe nem trabalhar numa base estável. E aí o quesito motivação entra muito forte, porque se o aluno não consegue executar, ele fica frustrado. E aluno frustrado é aluno que tem a sua capacidade não testada. Então ele sai daquele treinamento, eu não conseguia. E a gente tem que minimizar isso para o aluno. Tem que ter desafio, tem que ter treino, mas tem que ter conquista, principalmente para os alunos novos. Eu acho que é Rafael, eu vi só a Rafa, perguntou, Goltite, por que tenho que treinar agilidade? Né? Excelente pergunta, Rafael, porque hoje a gente vê a escadinha, né, que é o recurso material que caracteriza a agilidade, que vem do futebol. Por quê? Porque a agilidade ela trabalha deslocamento, trabalha precisão de deslocamento, trabalha tempo, trabalha reação, trabalha aceleração e desaceleração. Por isso que é uma habilidade. E a agilidade hoje está sendo muito trabalhada nos circuitos e nas aulas de forma muito errada, de forma muito técnica, sem um sentido, sem uma observância em relação à necessidade daquele aluno. E aí vem também com a pergunta da Mônica, né, que ela fala, pessoas com excesso de peso devem emagrecer primeiro antes de treinar essas habilidades? Fecha com a pergunta do Rafa. Vamos dizer que seu aluno ele tem 20 quilos de massa gorda e você vai colocar ele para fazer trabalho de agilidade. Ah, Laura, mas isso não perde peso?
Sim, com certeza. Qualquer esforço que a pessoa faça e ela esteja sobre uma supervisão alimentar, num programa de emagrecimento, ela vai perder peso por estar gerando mais gasto energético ali. Mas é importante saber se esse deslocamento através da agilidade vai trazer benefícios para essa pessoa. Por quê? Porque ela está deslocando o corpo dela, que é grande, é uma massa gorda que ela tem, que ela mexe com o centro de gravidade, que ela alterna essas posições corporais dentro de um espaço, normalmente um espaço reduzido. A gente sabe que a escadinha é um espaço reduzido. Os cones, dependendo da disposição que você coloca ele para o indivíduo circular entre eles, também se torna reduzido. Então, se você puder minimizar esse deslocamento de forma que ele fique muito mais preocupado em se manter na tarefa do que efetivamente ter os benefícios que essa tarefa oferece, você vai ter ganhos com essa pessoa. Eu acho que é Antônio, porque estava como Tônio. Antônio perguntou: Goltite, esse multitreinos vejo como uma, entre aspas, bagunça metodológica. Antônio, perfeito, é uma bagunça mesmo metodológica. Quando? Quando o profissional não sabe prescrever. O aluno, gente, ele pode fazer a bagunça a hora que ele quiser, mas ele só vai fazer a bagunça se o treino for bagunçado. Se você organizar esse treino, se você determinar as tarefas, se você explicar quais são as tarefas. Vejo pouquíssimos profissionais explicando as tarefas antes de serem executadas. Então, se você explicar, se você vê que o aluno não tem condição e fazer uma regressão desse trabalho, regressão no sentido de reiniciar esse processo e colocar ele dentro de uma ótima performance, que seria o quê? A capacidade dele de gerar movimento para aquela tarefa. A última pergunta da Clara, né? A localizada se perdeu com os multitreinos. Eu não sei se a Clara está aí, a Clara até colocou uma carinha triste. Realmente, Clara, a localizada ela não se perdeu com multitreinos. Ela veio a ganhar uma força, né, através dos multitreinos, porque a localizada ela tem algumas limitações para ganhos de força, você não consegue colocar cargas excessivas, fazer progressões de cargas com indivíduos que não têm boas amplitudes, com indivíduos que não têm força suficiente para gerar essa tarefa. Então, os multitreinos, ele trouxe uma característica de dar uma nova roupagem para a ginástica localizada. Isso é muito conversado entre os profissionais da área. A gente tem vários bons professores de ginástica localizada e que hoje estão usando os multitreinos no treinamento deles. O problema é quando você quantifica esse multitreinos de uma forma mais acentuada do que a característica da localizada. Então, a gente tem que tomar cuidado para o método ele não tirar a personalidade dele principal. Se é uma ginástica localizada, ela tem que reger essa tarefa. Então, o slide, o step, uma escadinha, que já não cabe muito numa ginástica localizada, e sim num circuito, tem que ser visto como um complemento da ginástica localizada. Se o produto que você vende é ginástica localizada. Agora, você vende multitreinos no circuito, aí eu acho que está ok. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente. Por enquanto, não. Até porque o pessoal também enviou a pergunta, otimiza o tempo também, e a gente com isso fica com mais tempo para iniciar o tema. Então, quando eu falo que a ginástica localizada e multitreinos, ela tem características diferenciadas, é importante você saber se essa ginástica vai ser ministrada em grupo ou no individual, né? A gente sabe que tem vantagens e desvantagens entre o indivíduo fazer a tarefa em grupo ou não. E é importante, antes da gente falar das vantagens e desvantagens, a gente ver aonde essa ginástica está sendo realizada. A gente tem que parar de pensar somente em academia. Eu não sei se é o pessoal que eu sigo, é o pessoal que me segue, se vocês verificam isso nas mídias, tem uma força muito acentuada para a ginástica na academia. Gente, a gente tem campos de atuação, de intervenção inúmeros, né? São as praças, são as praias, são os condomínios, são os clubes, são os spas, são as colônias de férias, são as próprias escolas que abrem espaço para o bacharelado trabalhar, com escolinhas, né, extracurriculares, com ginástica para pais. Então, eu sempre fui uma defensora de meios de intervenção que não somente a ginástica realizada dentro de uma academia. Eu, na Federal, tenho vários alunos que relatam que não tem nenhum interesse em trabalhar dentro de academia.
E isso é um sinal para a gente dar uma valorização também nos outros meios de atuação que a gente tem, porque às vezes parece que a academia de ginástica é o carro-chefe da intervenção do profissional de educação física, e a gente não tem que ser defensor só disso. Se a gente tem outros espaços que muitas vezes a gente até é muito mais assim bem realizado profissionalmente por estar dando esse atendimento e oferecendo esse serviço de ginástica, no caso do nosso tema aqui. Então, quais são as vantagens da ginástica, de forma geral? Uma socialização, tem uma motivação, tem um comprometimento. Quando você tem um grupo, você tem um comprometimento maior, que não é diferente de quando você tem um personal trainer, que você tem um comprometimento de horário. Normalmente as ginásticas, né, elas acontecem em determinadas horas do dia, em determinados dias da semana, com aqueles grupos que vão treinar. Então você fica, eu vou fazer aquela ginástica naquele horário porque tem aquele grupo que eu conheço, aquele grupo que eu me identifico. Então o profissional de educação física, ele tem que ter em mente isso. Qual é o horário do dia, qual é o seu grupo, qual é o objetivo do seu grupo. Uma coisa muito importante hoje é qual é o volume do seu treino, porque a gente sabe que o volume de treino diminuiu. Hoje a gente vê treinos de 20, 30, 40 minutos. O treino funcional, na literatura, todos os artigos que eu leio sobre treinamento funcional, eles trazem benefícios quando é realizado entre 20, 30 minutos no máximo. Então, como é que você vai dar um trabalho funcional de 1 hora? Então, aí entra um objetivo dos multitreinos como uma parte complementar de um programa de 1 hora. Não necessariamente você precisa ficar 1 hora trabalhando agilidade, 1 hora trabalhando um trabalho de core, você pode mesclar isso e aí caracteriza os multitreinos. Quando a gente está no grupo, a gente tem uma desvantagem que o treinamento não é individualizado. Quem trabalha com coletiva, quem vai trabalhar com coletiva, tem isso em mente. Passou de 10 alunos, você já tem uma dificuldade enorme de atender no individualizado. Ah, Laura, eu me desdobro para atender no individualizado. Ótimo. Mas a gente não pode se basear quem é fora da curva. A maioria não consegue. Por que não consegue? Porque é muito difícil. A gente não tem avaliação na localizada. A gente não faz teste de carga na localizada, a gente não faz um teste aeróbico na localizada, a gente não faz um teste de ADM na localizada, a gente não faz um teste de flexibilidade na localizada. Não tem avaliação, não tem avaliação na ginástica. É culpa de quem? Não sei. Nossa, não sei. Mas você com 10 alunos, uns small grupos, você consegue fazer uma avaliação, mas não vejo, assim, dentro do meu ambiente, nenhum professor tirar um dia no mês, a cada 2 meses, para fazer uma avaliação física com seus alunos. Esse é um dos pontos assim, que eu mais prezo na intervenção do profissional. É aquele profissional que, mesmo trabalhando com coletiva, não para fazer uma avaliação do seu grupo. Seja usando a tabela de Borg, seja usando um teste de flexibilidade, seja usando um teste de flexão de tronco de 1 minuto, um teste do core. Por que não faz, Laura? Não sei, pergunta para eles. Quando a gente fala de vantagens e desvantagens, é importante você saber que nem tudo que é desvantagem é um aspecto negativo, tá? A gente tem uma correlação entre ser vantajoso é positivo, ser desvantajoso é negativo. Toma cuidado que essa causa e efeito nem sempre acontece. Por quê? Um exemplo, por exemplo, uma vantagem do grupo é socializar. Você socializa com 10, 15 pessoas naquela aula. Só que eu vejo que aí o profissional de educação física, ele dá ênfase só a 5 pessoas, que são as que treinam melhor. Aí põe elas lá na frente. Põe essas pessoas lá porque elas são o exemplo de performance. E aí os outros 10 ficam lá atrás, subestimados. Não são valorizados, não são corrigidos e tem que acompanhar aquele grupo que está ali na frente. Porque senão eles não têm a performance que o profissional de educação física determinou para a aula de ginástica. Então, toma muito cuidado quando você trabalha com grupo para ver se essa vantagem que o grupo traz, que é a socialização, você realmente está respeitando, tá? Quando a gente fala de movimento, né, para ginástica, a gente tem um movimento isolado, um movimento combinado e um movimento integrado. O movimento isolado é fácil. Você faz uma rosca bíceps, você está dando um movimento isolado. O movimento combinado, quando você ou combina membro superior, membro inferior, um agachamento com desenvolvimento. E o movimento integrado, quando você já parte para esses treinamentos multifuncionais. Que aí você traz um slide, você faz uma prancha, da prancha você tira um braço,
faz uma alternância de mão nos ombros, você eleva as pernas, você começa a trazer um recrutamento maior de outros músculos que talvez num movimento isolado e num combinado você não teria como exigir. Então é muito importante você, quando organizar o seu mesociclo, né, porque na ginástica a gente trabalha praticamente com um mesociclo de 4 semanas, você ter um olhar para esse mesociclo, aonde você vai colocar qual qualidade, quando eu falo qualidade, eu falo de tipo de movimento, para que seu aluno se beneficie com todos nesse mesociclo. Mesmo que o local que você trabalhe não tenha, você tem a obrigação de fazer sua periodização. Quando a gente fala de ordem de exercício, indo lá na pergunta ainda do Iago e da Clarinha também, quando fala que o multitreino se perdeu aí um pouco, a gente tem que saber uma coisa muito importante. A ginástica ela tem um padrão, né? Ela começa em pé, depois ela vai para 4, 3 apoios, enfim. E depois ela faz os deitados lateral, decúbito dorsal, ventral, enfim. Você vai fazer uma prancha, alguma coisa assim. Tem essa forma de se organizar. Deixa eu ver aqui. Goltite, é difícil ver um professor corrigir, ajudar todos os seus alunos do grupo. Felicíssima. Perfeito, Felicíssima. Eu vejo bons professores, tá? Eu sou assim, uma pessoa que primeiro sou apaixonada pela educação física e falo isso sempre, né? Já vou fazer 35 anos de profissão como profissional. Então, eu fico muito indignada hoje quando eu entro para treinar em alguns lugares. Vocês novos que estão começando agora vão ver isso depois, mais à frente. Mas eu fico muito, me dá uma irritabilidade estar fazendo uma aula, justamente como o Felicíssimo falou, que o professor não está corrigindo e tem uma pessoa errada na tua frente. Eu já várias vezes me controlei para não ir lá e corrigir essa pessoa. Aí eu penso assim, eu tenho que corrigir o aluno ou corrigir o professor, né? Mas a gente não dá conta disso. Então, isso, está reforçando isso. Oremos pela periodização. Ô, Isadora, exatamente isso, Isadora. Tudo que é planejado tem sucesso. Não é difícil trabalhar com educação física, não é difícil prescrever. O profissional tem que se organizar. Por exemplo, eu estou desde as 5 horas me organizando para estar aqui com vocês. Aqui, estou toda organizada, sei o conteúdo, não vou conseguir falar tudo em 1 hora. Então, o profissional que chega para dar uma aula, que ele sabe, o mais importante da periodização não é nem ter tudo arrumado. O mais importante da periodização, primeiro é você memorizar tudo que você fez em 4 semanas, para saber como é que vai ser o novo ciclo que vai começar. Segundo, para você ver o que não deu certo. Porque quando você organiza e está tudo arrumado e está tudo acontecendo de forma que você esperou, ótimo. Você não tem muito que questionar. Mas quando algo dá errado, um aluno reclama, um aluno tem uma lesão, um aluno sai muito cansado desse treino, você vê que metade da turma parou no meio da aula e ela não deu continuidade àquele movimento que você prescreveu, aí sim a periodização serve para a gente, justamente para avaliar. Você acha antiético corrigirmos o aluno tendo outro professor dando a aula? Nutribel Fit. Se você é profissional de educação física, está fazendo uma aula de um amigo seu, profissional, você ir lá corrigir esse aluno, eu jamais faria isso. Eu acho que não é correto realmente. Por mais liberdade que você tenha com esse teu professor, que seja um amigo seu, até porque é uma referência para o aluno que está treinando ali. Opa, quem é essa pessoa que está me corrigindo? É um respeito pelo espaço do profissional. Eu acho que se você tiver liberdade até de conversar esse tema com seu amigo, aí sim, pós-aula, sem um aluno que está errado, presenciar essa conversa. Eu já vi professores corrigindo alunos em aula de outros profissionais. Toma cuidado. Começar com essas dicas, impossível dar errado. Nós, recém-graduados, agradecemos. Oi, Luiz, tudo bom? Maciel, muitas vezes isso acontece porque os professores se permitem passar por situações irresponsáveis de dar aula para 50 ao mesmo tempo, sem auxiliares. Exatamente, Felipe. Felipe falou uma coisa muito importante, que são os big groups. Big groups são os grupos grandes. Tem gente que trabalha no SESC. Um dia eu fui no SESC de Madureira, tem 50 alunos lá. Quer dizer, como é que um profissional vai dar conta de 50? Não vai dar conta. Vai ter gente errado, vai ter gente fazendo errado. Você não dá conta, esquece isso. Big group você não consegue dar conta. Você dá a tarefa, minimamente você faz como para minimizar esses erros. Se você tiver condição, você executa a tarefa.
Se você for um bom atleta de tarefa, porque às vezes o profissional também não consegue fazer o movimento que está prescrevendo, preste atenção nisso. Nós não somos obrigados a ter performance para demonstrar o movimento. A educação física é um ovo, importante ter cuidado mesmo. Exatamente, Matheus. Fins que dá. É exatamente isso, Befit. Salve, mestre, boa noite. O que acontece? A ordem do exercício é muito importante, porque a gente tem uma fadiga acumulada, aguda. Quando eu digo aguda, é na sessão. Vamos dizer que você teve uma aula com ênfase em membros superiores, e aí você... 30 minutos dessa sua aula, que tem duração de 1 hora, você disponibilizou para membros superiores. E aí você, no final, ainda vai exigir, de repente, para ter uma variação, ou porque você não planejou, flexão de braço, por exemplo. Não vai conseguir fazer a tarefa. Você já está com uma fadiga acumulada, porque você já vem com ênfase nesse grupamento. Essa dose, essa densidade, quando a gente fala de densidade de treino, é o estímulo, recuperação desse treino, requer não só estudo, mas requer muita vivência com o grupo. Às vezes você pode ler 1000 artigos, você pode ler 1000 livros, você tem toda a base teórica, mas quando você chega ali naquela sua turma, você vai ver que nem tudo se aplica, porque o ser humano é um indivíduo, ele é um só. Então, eu estou treinando, o que está do meu lado está treinando de outro jeito, o que está na minha frente está treinando de outro jeito, mais diferente ainda do que eu. Então, assim, eu sempre valorizei muito o profissional de coletiva mais que o personal, no sentido da obrigatoriedade de dominar tantas variáveis intervenientes, que são variáveis que a gente não controla através de estudos de leitura, gente. A gente controla através de vivência. Isso é muito importante. Oi, Piraí. Edinho, há 2 tipos de intervenção do profissional. A primeira, e o quanto o movimento pode trazer dano. O outro, quando... Eu acho que pode apenas perder uma eficiência. Corrigir não quer dizer que o aluno vai aprender. Exatamente. O que a Edinho está falando é perfeito. Edinho é uma referência na ginástica. Assim, um prazer ter você aqui, Edinho. Um amigo de anos, com uma aula com uma total segurança. Piraí também. Piraí foi um dos primeiros profissionais que eu estagiei com Piraí na Fisilabo. Quer dizer, coloca aí, né, Piraí, quase que... 35 anos já que eu conheço Piraí, e tinha na Fisilabo um grupo para terceira idade, o nível 3, que eu estagiei lá e aprendi muito. Também tem isso, quando você está com bons profissionais, você aprende muito. E o que Edinho fala é muito importante, o fato de você ter a correção, ela tem um significado de proteção, de segurança e de eficiência da técnica de execução. E outra coisa, o indivíduo tem um time de memorização. Até chegar essa informação no córtex cerebral, toda aquela parte do sistema vestibular, de memorização, para o sistema motor gerar esse movimento correto, às vezes ele precisa de semanas praticando. Cada indivíduo tem um time de eficiência mecânica para ter um resultado ótimo de performance. Então, às vezes eu vejo profissionais corrigindo e reclamam que o aluno não está fazendo direito só porque ele deu o comando de voz ou porque ele demonstrou. Vamos esperar um pouco, gente. Deixa o aluno fazer errado um pouquinho. Não tem problema, ele não vai quebrar nenhum osso se ele não está com uma barra de 100 quilos nas costas, se ele só está vivenciando o movimento de forma leve. O que acha dos treinos de 30 minutos, com poucos intervalos? Nani, eu sou defensora hoje dos treinos mais curtos. Por quê? Vamos colocar aí entre 30 e 40 minutos. Principalmente se você é personal, porque às vezes você pode vender teu produto por um tempo mais curto. A literatura toda já defende a gente que programas um pouco mais intensos, de 30 minutos, trazem ganhos iguais, tanto quanto 1 hora de treino, que aí 1 hora de treino você acaba diminuindo a intensidade. Estou falando só de intensidade, não estou falando de benefícios de saúde. E às vezes o indivíduo não tem dinheiro para pagar, vamos falar do personal. Então, para pagar 1 hora de treino, você cobra 30 minutos e vai cobrar menos. Outra coisa tem indivíduos que não aguentam ficar 1 hora treinando. Não por não ter resistência, mas por não ter disposição. Quando eu falo disposição, é vontade. Ele pode ser super apto, mas ele não tem vontade de ficar ali 1 hora naquele método, vamos dizer, de ciclismo, de ginástica localizada, de jump, de dança. Ele dá meia hora, ele quer sair. Eu já li muito sobre isso, principalmente no meu mestrado, o fator psicológico da adesão e retenção desse aluno em relação ao tempo de treino.
Quem corre tem isso, às vezes passa 30 minutos, se você já está um pouco fora do seu contexto de motivação, você acaba tendendo a parar. E nos métodos também de ginástica acontece isso. Eu vejo muitos alunos, às vezes, saem da sala antes, dão até desculpa que tem que fazer alguma coisa, mas na realidade 1 hora é muito. Então, se você tem 1 hora de treino, tenta priorizar a parte principal para 30 minutos. E aí você tem 10 de aquecimento, 10 de volta calma, fortalecimento e uns 5 para cumprimentar, 5 para despedir. Quando você terminar, você deixou a academia feliz, você cumpriu o teu horário lá de 1 hora. O movimento, nesse caso, se inserir, pode até desmotivar o aluno. Eu acho que você está falando, Edinho, no caso, se inserir um movimento que o aluno não tem condição de fazer, né? Falou tudo, nem tudo se aplica àquilo que se estuda, cada realidade é uma questão. Os exercícios para cada grupamento... Obrigada, Diego. Os exercícios para cada agrupamento são indicados... Mendes, eu acho que você está querendo dizer a quantos exercícios para cada agrupamento são indicados. Na ginástica, a gente tem uma certa ordem, assim, de você trabalhar grupamentos membros superiores, membros inferiores, mesclando na semana a ênfase. Normalmente é assim, o clássico da distribuição da ginástica. E quando você fala de grupamentos, grupo, bíceps, tríceps, peitoral, costa, quadríceps, posterior, panturrilha, o core, normalmente você pega aí uns de 4, 6 grupamentos para dar mais ênfase. Como é um trabalho dinâmico, você acaba trabalhando o corpo como um todo. A gente vai entrar nessa questão. Amanda, tudo bom? Fora que existem alunos que não gostam de ser corrigidos na frente de outros. É perfeita essa questão. Isso que a Amanda faz, eu ia até falar mais à frente, mas eu quero estar interagindo com vocês ao mesmo tempo. A correção tem uma coisa muito importante, que é a inibição. Alunos tímidos não gostam de ser expostos. Alunos novos que têm dificuldade de desempenho não gostam de ser expostos. Isso a gente já tem que ter como ensinado isso na faculdade, né? Mas nem tudo a gente chega sabendo. Então, às vezes, o aluno fica desmotivado, fica inibido e, às vezes, até ele deixa de fazer a tarefa. Eu acho que a abordagem do profissional... Eu vejo que hoje os profissionais estão com muita facilidade nessa abordagem. Mas a gente tem que ter um cuidado de quando corrigir. Normalmente, corrigir, o conselho que eu dou é quando todo mundo estiver praticando. E não quando parar a aula para alguma coisa e aí você destaca aquela pessoa ou chama pelo nome. Evita chamar as pessoas pelo nome. Assim, vai ter gente contra mim aqui, mas tudo bem. Até para elogiar. Porque pensa, se eu falo assim, Maria, muito bom, Maria, você está muito bem hoje, legal. Aí passa 10 minutos, bom, Maria, bom desempenho. Você elogiar também demais uma pessoa só pode ter um aspecto negativo. Você elogiar um certo grupo de pessoas só também pode ter um teor negativo. Porque os outros 20 que você não vai elogiar? Você vai ter que saber o nome de todo mundo, você vai ter que dar conta de falar o nome de todo mundo. Então, o que é melhor? Você não falar nome de ninguém. Você está andando na sala, você passa, parabéns, que bom, vamos lá, gente, todo mundo está muito bom hoje. Tem gente ruim, mas tudo bem. Porque o aspecto motivacional tem que ser destacado. Toma cuidado com o individual dentro da coletiva. Trabalho coletivo para motivação, ele tem que ser coletivo também. A prescrição pode ser individualizada em alguns momentos. Nem sempre você dá conta. Mas a motivação, eu vejo muitos professores falando pelo nome. Eu, particularmente, não uso esse tipo de estratégia. Tá? Aí cabe cada um ver o seu ambiente, ver o seu grupo, ver o que o grupo reage também em relação a isso. O importante é ter o controle. Oi, Luiz, tudo bom? Luiz Estampa, meu fisioterapeuta, é um prazer ter você aqui. Eu e o Luiz vamos fazer uma live sobre essa parte da pouca mobilidade. O Luiz vai falar sobre mobilidade articular. Já falei, tá, Luiz? Não ia falar até você dar um ok, mas você já deu ok. O importante é ter o controle motor ao invés de pensar só em alavanca. Perfeito. E junto com esse controle motor, como eu falei também no início, você ter essa familiarização através do domínio do gesto e da segurança. Porque a gente tem que entender que o indivíduo ele tem músculo, ele tem articulação, ele tem ligamento e tem um time para cada estrutura dessa estar integrada e preparada para determinadas atividades no multitreinos. Porque se você vai exigir um apoio só da mão, uma retirada
dessa prancha alternado com velocidade, e você gira uma instabilidade, uma rotação de quadril, e a sua lombar não é fortalecida, e aí vai o professor, sabe o que ele faz? Para trazer mais intensidade. Vamos lá, gente, mais rápido. Só vejo isso. A preocupação com a tarefa em colocar a mão no ombro é tão maior e preocupante do que estabilizar o quadril e entrar no trabalho dos músculos internos para você fazer a prancha correta, e aí sim, num nível de dificuldade maior, você começar a retirar essas mãos do chão. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Luiz? Eu vou deixar para você falar disso na nossa live. Oi, Gustavo, o aprendizado é importantíssimo e temos que observar sempre a questão de neuroplasticidade. Sim, já vou aí, Campos, com você, tá? Então, o que é importante? A variação. Quando a gente fala de fadiga acumulada na sessão, é importante aquela variação na ordem dos movimentos. Então, se a tua aula aquele dia é ênfase em membro inferior, vamos dizer que terça e quinta é ênfase em membros inferiores. Você não pode, não deve, né? Não vamos falar não pode, mas se você na terça você começou com glúteo, você começou com quadríceps, tenta na quinta trabalhar membros inferiores com outra ordem. Traz o glúteo e o quadríceps mais para o final dos estímulos dos grupamentos e coloca uma panturrilha, um posterior de coxa. Então, a extensão de quadril, de repente, muda também por isometria, por repetição. Então, modifica um pouco essa ordem, porque não só pela fadiga, mas pela variação de estímulos. A gente tem que pensar o seguinte, no início do treino, o indivíduo está mais descansado. Então, normalmente, nem sempre, quando ele está mais descansado, é quando ele vai se empenhar mais e melhor. Mais, eu quero dizer, intensidade e melhor nessa técnica de execução. No final do treino, o indivíduo está com mais fadiga. Então, dependendo como essa exigência acontecer, ele vai pecar em alguma coisa. Ou no número de repetição, ou na velocidade de execução, ou na ADM, na amplitude de movimento. Então, você como profissional, você tem que ter essa sinalização, essa visualização, para que ele não perca, aí sim, eficiência nessa tarefa. Ou está perdendo repetição, vai ter que diminuir essa repetição. Aí vem o que foi falado aqui da periodização. A Isadora falou, a periodização serve para isso. Para quê? Chegou em casa, aqui que aconteceu com esse movimento que eu prescrevi? Principalmente os novos, porque com mais experiência você você tem um domínio mais automático desses conteúdos. Mas assim, eu não sei, porque eu tenho domínio e eu escrevo tudo até hoje. Eu estou com tudo anotado aqui. Porque eu prefiro sempre ter o plano A, B e C. Porque é tão importante, né? Eu acho que às vezes tem profissionais que têm uma certa vergonha de mostrar que ainda precisa estudar, que ainda precisa ter algum apoio, que ainda precisa ter uma troca, né? Então a gente não cresce quando a gente se bloqueia, que nem o nosso aluno. Se ele se bloqueia para o movimento, ele não vai fazer movimentos mais difíceis. O profissional também. Se ele se bloqueia para receber novos conhecimentos, ele com certeza não vai ser um bom profissional. Campos, tudo bom? Já participei de aulas onde o profissional fez só membros superiores. No final da aula, a turma fez abdominal exaustivamente, pois soube que era da área. Descontou na turma inteira, achei desnecessário. Eu acho que o que eu entendi é que quando soube que você era profissional, aí esse professor deu um número exagerado de exercícios abdominais, tipo, tem uma professora aqui, vamos... Isso é um caso... Realmente a se rever, é uma falha profissional. Edinho, top, Piraí, boa noite, professor. Venho diminuindo o tempo dos treinos e estou gostando. Isso, Nani, o que é importante quando eu falei tempo do treino? Até que eu estou vendo que está chegando mais gente. Uma coisa é a academia ter na grade uma metodologia de ginástica, ou circuito, ou multitreinos com 1 hora de treinamento. Você, como profissional, você é pago para isso, você tem que trabalhar nessa 1 hora. Só que a gente entende que em 1 hora, normalmente os métodos fecham em 50 minutos. Isso eu falo nos meus cursos, quando eu falo de planejamento de metodologias coletivas. O que acontece? Vamos dizer que você vai dar um treino muito intenso, com habilidades físicas. Aí o que você faz? Você vai fazer uma preparação maior, umas boas-vindas também maior, vai ser o dia que você vai familiarizar mais com seus alunos, ter uma troca maior. Não é ficar falando como é que foi o final de semana, mas como é que está no treino, como é que está a alimentação, quantas vezes na semana está treinando. Será que todos os profissionais de educação, todos os profissionais de coletiva, eles sabem o que os alunos fazem além da sua própria aula? Duvido.
Só aquele professor que está muito naquele local e conhece todo mundo. Mas tem uma grande parte que não sabe o que esses alunos treinam efetivamente fora daquele teu método. Isso é muito importante, esse acompanhamento. Porque aí você tem noção exata de o quanto esse teu grupo faz de atividade física diária. Fora que a gente não sabe se trabalha sentado, se é uma pessoa que trabalha em deslocamento durante o dia, a gente não tem essa anamnese. Tiraram a avaliação da gente das academias. O parquet veio para substituir uma coisa que era muito importante para a gente como profissional, que era ter a avaliação daquele aluno, que você, viu que na atividade que ele faz com você, ele está tendo algumas deficiências, você ia lá na avaliação e ia ver como é que ficou o nível de aptidão aeróbica, o nível de flexibilidade, como é que está o peso corporal dele, mas tiraram isso da gente. Isso é um tema que não cabe aqui. A gente vai ter um curso presencial sobre avaliação, que é a professora Lilian, e que a gente vai falar sobre isso. Então é importante essa ordenação por planejamento e também uma coisa fundamental, quantas vezes você, profissional, vai trabalhar com esse método. Ah, Laura, eu só trabalho terça e quinta com essa ginástica. Segunda, quarta e sexta é um outro professor. O que esse outro professor faz com esse meu grupo? Os professores não se preocupam com isso. A gente não pode falar de algumas academias referências aqui que seguem um planejamento. Ótimo. Mas a gente tem inúmeras academias que não têm planejamento. Né? Estou diminuindo. Então, o que eu estava falando, Nani? Às vezes, parte principal daqueles seus 50 minutos vai ser 20 minutos de treino. É que nem uma aula de bike, por exemplo. Você tem 50 minutos, mas é uma ladeira pesada. Você dá ênfase a 20 minutos nessa ladeira pesada. Os 10 minutos você aquece, os outros 10 você vai descer a ladeira, os outros 5 você vai recuperar, mas você deu ênfase a 20 minutos. Quando eu falo de tempo, de volume de treino, é a parte principal, tá, gente? Toma cuidado aí para não achar que você só vai trabalhar meia hora. Ah, mas você tem uma aula de circuito na academia que ela só tem 30 minutos de duração. Então, aí você já vai ter que ter uma outra abordagem. A gente vai falar mais à frente. Luciana, o Fast Fitness é uma grande tendência. Oi, Luciana, tudo bom? Com certeza, Luciana. Não sei se você estava aqui antes, pelos aspectos que eu falei, de praticidade, falta de tempo. E outro aspecto muito importante que vai entrar na quinta questão, que é a ordem do efeito concorrente. O aluno, ele tem 1 hora para treinar, tudo. Aeróbico, força. Nem todo mundo tem 2 horas na academia, no clube, enfim, para treinar. Então, o que você vai priorizar? Como é que você vai colocar esses treinos aí em relação aos seus objetivos, né, de treino? Então, quando a gente fala de vantagens dos recursos materiais, principalmente os recursos materiais de multitreinos, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Primeiro, esses recursos materiais que causam instabilidade, como o step, o slide, os elásticos, os mini bands, os big bands, eles trazem maiores recrutamentos motores, por gerar essa instabilidade. Quando você instabiliza esse corpo, você apresenta maior recrutamento. Ele trabalha músculos sob diferentes formas, né, por apresentar variações na amplitude diferenciadas também, e recrutamentos diferenciados. Traz uma motivação enorme, porque é desafiante. Você vai colocar esse seu aluno, para um recurso material novo, que não é só que ele altera aquela caneleira, né? Então ele, tem coisa nova aqui, eu nunca fiz esse material. Tudo que é novo mexe com a parte de aprendizagem motora do indivíduo. Então, independente da idade, ele tem que vivenciar novidades, né? E hoje o mundo está muito rápido, muitas informações. Então, no nosso treino, isso aí também tem que acontecer, sem tirar a especificidade do treino. Então, esses desafios, essas possibilidades, é muito positivo na parte motivacional do aluno. Porque a gente tem uma tendência de prescrever para o indivíduo ter, quando a gente não fala de atleta, tá? Quando a gente está falando de grupos, populações que não tendem a querer performance, a gente tem que ver que a gente tem que usar o movimento para trazer desafio, autossegurança, autoestima, estima com a sua imagem corporal, que a pessoa é capaz sim de fazer uma tarefa difícil, que a pessoa é capaz de estar num grupo e perder a timidez, que a pessoa é capaz de estar lá na frente e não ser a melhor do grupo. Então, quando eu quis falar no início que, poxa, determinados profissionais, tudo bem, eu sei que é cômodo botar os melhores na frente, porque eles seguem de exemplo, mas é tão legal quando o aluno que é tímido também tem a possibilidade de participar, porque a gente não pode perder o sentido que é uma aula em grupo.
E o grupo tem, assim, os aspectos sociopedagógicos do grupo, que eu vou falar rápido. Tem alguma coisa no e-book, né? Que depois, quem não tem o e-book, pede lá pelo direct. E antes que eu esqueça, a avaliação do primeiro e-book de treinamento com peso corporal já está sendo disponibilizado via um link. Ele não está dentro do e-book, eu fiz depois. Então, me peçam também pelo direct o link para fazer a avaliação e ter o certificado. Então, quais são os princípios sociopedagógicos da ginástica multitreinos localizada? É o princípio da sistematização, ou seja, você fazer a progressão e adaptação. É o princípio da utilidade, ou seja, o quanto essas exigências físicas vão estar dentro do psicológico e do emocional. Será que esse método está sendo útil para esse teu aluno que está no grupo? Gente, você não está trabalhando com personal. Você está com 10, 20, 30, o Felipe falou, 50, né? Uma aluna já me pediu para não tocá-la. Às vezes é complicado. Sim, Edinho. Tem gente que não gosta de ser tocada. Eu, por exemplo, quando estou treinando, não gosto também que toquem em mim, principalmente sem me avisar. Esse é um problema. Eu vejo, às vezes, profissionais chegando por trás, segurando na cintura, encaixando, até no 4 apoios. A pessoa está fazendo 3 apoios lá, extensão de quadril, vai o profissional, segura no pé para fazer um movimento mais correto. Avisa ao seu aluno que você vai tocar. Fala, olha, você está fazendo um movimento, posso corrigir? Posso só segurar aqui para te auxiliar? Vê a reação, olha no olho. Fala na frente, esteja diante desse aluno, respeite esse corpo, né? Nem todos gostam de ser tocados e tem que ser respeitados sim por isso. Mas para você saber se ele gosta ou não, não você vai sair perguntando, posso te tocar? Não é assim. Você tem uma sensibilidade. Às vezes você pode mostrar e corrigir sem necessariamente tocar. O toque é muito importante, mas ele tem que ser revisto, as formas e possibilidades. Boa, Bruna, você corrige como se fosse para a turma toda. Eu gosto também muito dessa dinâmica. Eu só gosto de corrigir no individual, dentro de um coletivo, quando eu vejo que o erro desse aluno vai trazer danos para ele. Danos articulares, danos musculares. É um erro agressivo. É uma coisa que realmente pode trazer uma lesão ou uma impossibilidade de continuidade naquela tarefa. Por exemplo, está com uma barra muito pesada e você vê que ele não vai aguentar. Aí você vai lá e auxilia e retira a barra. Faço a maior questão de saber o nome de todos. Perfeito, Nana. Assim, isso é uma coisa muito legal. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de memorizar o nome de todo mundo. Então, tem professores que têm muita facilidade. Isso que a Nanda está falando, nos princípios sociopedagógicos, é muito importante, porque você tem que usar também as estratégias que você, profissional, tem de melhor para reter mais esse seu grupo com você. O princípio da avaliação em grupo, que eu já falei, né? O princípio da conscientização, que é justamente trazer esse movimento integrado, que é você combinar, não necessariamente grupamento membro superior e inferior, mas movimento integrado, ele é diferente do combinado, principalmente por causa disso. Você não necessariamente está fazendo agachamento com desenvolvimento. Você está numa prancha e você está deslocando e instabilizando esse corpo e integrando o maior número de grupamentos ali para aquela tarefa. Por isso que o Core Training é um treinamento que está sendo muito utilizado, porque o core é no centro do corpo e você trabalha tanto o membro superior quanto o inferior de forma mais integrada quando você usa esse centro como deslocamento nas suas tarefas físicas, né? O outro princípio seria o princípio da versatilidade, que é você variar e progredir, que são coisas diferentes que eu falei na outra live. E o princípio da manutenção da saúde, quando você vê segurança, você vê várias formas de estar diante dessa tarefa e aplicar o princípio do treinamento desportivo. A gente tem as vantagens e desvantagens que eu já falei, mas toma cuidado quando você fizer modificações, regressões e progressões. Eu não vou conseguir falar disso tudo aqui, como eu disse. Isso é um curso meu de 7 horas de curso. No primeiro curso eu tive a honra de ter o professor Felipe Barbosa ministrando uma aula prática sobre multitreinos, né? E a gente teve o professor Rodrigo Henrique também, que falou sobre o agachamento, como você trabalhar esse agachamento dentro de uma aula em grupo, onde você tem uma determinada carga para cada indivíduo, mas você quer a mesma velocidade de execução. É muito complicado para você fazer a medição disso, porque se o indivíduo está com uma barra muito pesada, a velocidade vai estar mais lenta. Aí o indivíduo iniciante vai lá, coloca uma barra muito levezinha nas costas. Aí você deveria estar até com uma velocidade mais acelerada.
Então, a gente ia ter o terceiro modo desse curso e presencial e estamos aguardando para tê-los de volta e poder ter palestrantes também para agregar com esses conhecimentos junto com o meu conhecimento. Quando a gente fala do cross, que é importante? Eu já falei de alternar a ordem, mas você ter assim a consciência de intensidade, velocidade e carga total de treino. Que eu quero dizer quando eu falo para grupos, né, em relação à intensidade? Até eu fiz uma chamada sobre isso. Eu vejo pessoas fazendo aula de ginástica a vida toda com a mesma carga. Ah, Laura, não pode mexer no número de repetições? Pode. Mas você dá 4 repetições, o que acontece numa aula de 1 hora? É a mesma coisa se você associar com um treinamento de força dentro da sala de musculação. Se você está com 1 hora de ginástica, vamos dizer, localizada, e você quer fazer, de repente, uma remada com uma carga alta, para 4 repetições, 4 a 6 repetições, você acaba diminuindo o tempo, né, por tarefa, porque o número de repetições é pequeno. Mas você tem 1 hora de treino para fazer. Essa é a maior deficiência do trabalho da ginástica coletiva, quando a gente quer administrar um trabalho de potência-força. Porque a gente sabe que potência-força é menos repetição, mais carga e mais tempo de recuperação entre as séries. E na ginástica, por ela ter uma característica dinâmica, uma recuperação ativa, é mais difícil do professor administrar essas variáveis. Então, o que eu aconselho para você minimizar, mas trazer o trabalho de potência? É alternar por grupamento. Por exemplo, se você está fazendo um desenvolvimento com muita carga para 4, 6 repetições, larga o halter, deita, faz um exercício abdominal, faz um trabalho passivo e aí volta para fazer outra série. Porque senão você vai ter uma fadiga acumulada aí no membro superior. Se você emendar 4 repetições de desenvolvimento com 80% de um RM, e aí você faz uma remada, faz um peitoral, quando você vê se você tem um volume de 8 exercícios, um trabalho de potência, que você deveria estar recuperando de forma passiva, uns 2 minutos entre cada série, e não tem como você parar a turma toda para recuperar, para caracterizar esse trabalho de potência. Então, assim, é uma deficiência do método, nem tudo é 100%, mas é uma forma de você poder atingir minimamente essas poucas repetições com uma carga maior. Mas qual é a importância disso? É você determinar para o aluno qual carga que ele realmente vai pegar para esse desenvolvimento de 4 repetições. E aí, cadê o teste? Cadê a familiarização desse aluno com essa carga? E uma outra coisa muito importante na ginástica, o aluno que habitua a fazer sempre com a mesma carga, ele tem medo de colocar muita carga. Porque ele já está tão acostumado a fazer 10, 12 repetições, 15 repetições, quando você cai para 4, 6 repetições, ele acha que é pouco, né? Porque às vezes o pouco parece que está treinando menos. Então a gente tem que desmistificar um pouco isso na coletiva. Como? Verbalizando, orientando, falando de estudos, falando da necessidade de se treinar potência, força, isso é muito importante. Eu não faço genérico corrido. Será que hoje existe algum professor que dá o treinamento funcional e circuito, faz a anamnese e avaliação física do aluno? A senhora, quando dava aula, fazia? Oi, Roselane, tudo bom? O que acontece? Eu fazia, nas minhas aulas de bike, eu apresentava uma anamnese específica para bike. Eu trabalhei muitos anos na Escola Miraflores, no Mira Esporte, no Cosme Velho, e lá eu fazia uma avaliação também dos meus alunos de teste de flexibilidade, teste de abdominal, que são testes antigos, né? E até teste de degrau, de step. Eu não sei hoje como é que isso está, como é que está acontecendo. Quando a gente fala dos efeitos agudos do multitreino, a gente tem que entender primeiro que a gente tem os efeitos do condicionamento geral e do condicionamento específico, né? Quando eu falo do condicionamento geral, é melhoria de condicionamento aeróbico, de resistência à força, uma certa queima calórica, dependendo da intensidade que você dá e de como esse indivíduo está no programa de ingesta alimentar dele, uma melhora de algum grau de amplitude de movimento, de flexibilidade, por estar no princípio da continuidade, treinando já há bastante tempo, ele tem ganhos de flexibilidade com isso. Quando eu falo do condicionamento específico do multitreinos, eu estou falando das habilidades. As habilidades de coordenação, equilíbrio, lateralidade, agilidade, a propriocepção, que é essa noção dentro de um determinado espaço, quando a gente reduz base, quando a gente instabiliza esse indivíduo pela base, fazendo movimentos unipodais, fazendo movimentos de rotação, mudando os planos e os eixos corporais. Usem bastante essa movimentação. Os indivíduos estão muito sedentários, muito sentados,
mesmo aqueles que treinam 1 hora, 2, muito intenso, mas ficam sentados às vezes 8, 10 horas. Então vamos trabalhar essas musculaturas que estão precisando serem exercitadas, né? E o tempo de reação, aí vem lá na escadinha, aquela pergunta da escadinha, vale a pena colocar um indivíduo na escadinha, né? Vale a pena, mas mais importante que isso é ele saber fazer a marcha, ele saber se deslocar, ele saber utilizar esse centro de massa dele de forma ótima, né? De forma que ele possa avançar. Porque o que adianta você fazer a escadinha, exigir mais velocidade, exigir mais dificuldade, colocar ele num circuito para ele correr entre os cones, ele correr para lá e para cá, se ele efetivamente não sabe fazer um agachamento, não sabe controlar um core, não sabe fazer uma flexão de braço, não sabe fazer uma flexão, uma extensão de quadril, os movimentos básicos, não sabe se levantar, não sabe levantar, não sabe ficar na ponta do pé, não sabe se deslocar com segurança. Então aí entra o princípio da progressão, é tão simples, né? Mas as pessoas estão tendo uma tendência a complicar. É que eu falo assim, falar rápido que a gente está com o tempo já no limite. Os recursos materiais vêm para uma venda de uma indústria que tem uma necessidade de vender. E aí chega para a gente como profissional, a gente sai da faculdade e não viu muitos métodos que estão já acontecendo aí novos, né? Porque tem uma necessidade de vender o cone, vender escadinha, vender bozu, vender TRX, mas não necessariamente a gente tem que usar todos esses recursos, gente. Não necessariamente a gente tem que estar com todos eles num pacote só. São recursos materiais, os multitreinos práticos de colocar numa mochila, para o personal é muito bom, porque são leves, né? E traz uma forma, uma opção de treinamento para você reter o seu cliente. Mas você tem que observar primeiro o que esse aluno ele realmente quer quando ele exige de você esses recursos materiais. Um aspecto que costuma destacar um bom profissional é a preocupação mesmo com a consciência corporal dos seus alunos. Isso de fato traz diferencial. Sim, Felipe, e consciência corporal para mim é ensinar o indivíduo a fazer um movimento. Tem que fazer o agachamento, isso aí todo mundo já sabe. Depois coloca a barra, depois faz passada, depois cria instabilidade, depois coloca um degrau, depois aumenta essa carga, depois aumenta o número de repetição. Gente, é o princípio da progressão, é o princípio da adaptação, é o princípio da especificidade. Os multitreinos, eles tiram de uma certa forma a especificidade. Por isso que eu assim, aconselho a vocês, quando forem prescrever multitreinos, vocês verem um volume dentro de uma aula de ginástica, tá? Um volume adequado para você não tirar a especificidade dessa metodologia, que é a ginástica localizada, no caso. Você está trabalhando com circuito. Estou trabalhando com um circuito de habilidades. Eu quero trabalhar hoje só agilidade, só explosão, só pliometria, só deslocamento. O que eu quero para aquela minha aula? Fica tão mais fácil, né? Aí vem a Isadora, a periodização. Vamos periodizar. Terça-feira é agilidade, quinta-feira é deslocamento, mas segunda, quarta e sexta eu quero dar ênfase na força, eu quero pouca repetição. Quando você organiza isso, tem um panorama, 4 semanas, tá, gente? Não periodiza, você não está trabalhando com atleta, não faz periodização mais do que 4 semanas, tá? Isso é muito importante. Oi, Arlindo, querido. Vejo muita essa dificuldade dos alunos, de forma integrada, dificuldade enorme, principalmente quando já fadigado. Exatamente, Léo, planejamento é tudo. Dá trabalho, tem que planejar, aproveita essa quarentena que tá, assim, agora a gente vai voltar, né, finalmente, mas eu espero, assim, que com esses conteúdos vocês possam, pelo menos, parar para refletir, parar para pensar, poxa, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então é importante vocês, quem não tem o e-book, pessoal, principalmente que está ainda na função de estudante, dentro do e-book tem o link para o canal da GoTeach, que lá tem alguns vídeos, tá? Que eu fiz sobre montagem de circuito, vale a pena vocês observarem também isso. Tem avaliação, vai ser emitido um certificado pelo e-mail.